desse nosso trabalho é levantar dados para a memória tanto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia como do Departamento de Psiquiatria e Neurologia. E nós sabemos que o senhor foi grande parte nessas duas histórias. O conceito que nós temos é que o senhor foi um dos pioneiros da neurocirurgia em Minas Gerais, juntamente com Francisco Rocha, foram os dois primeiros neurocirurgiões e como um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Mas antes disso, o senhor, outro aspecto que nós achamos mais importante talvez ainda, é que o senhor foi realmente o introdutor da moderna neurologia em Minas Gerais. E nós sabemos que até a vinda do senhor aqui existiam os neuropsiquiatras, que às vezes até jocosamente diziam que eles não sabiam nem psiquiatria, nem neurologia. Mas talvez o senhor vai nos mostrar que não era essa a verdade. Então, que nós queríamos começar essa entrevista com o senhor falando sobre o tempo ainda dessa neuropsiquiatria, esses mestres, igual Caio Líbano e o Washington Pires, que logicamente influenciaram a formação do senhor. O professor Caio Líbano de Noronha Soares nunca foi meu professor. Eu acredito que ele tenha sido livre-docente de psiquiatria, mas não estou certo a respeito disso. Ele era catedrático na Faculdade de Odontologia e Farmácia. Agora, ele era um neuropsiquiatra de alto conceito e quando eu voltei dos Estados Unidos para exercer neurologia e neurocirurgia, eu naturalmente tive intercâmbio com os neuropsiquiatras da cidade. E naquela ocasião eu cheguei à conclusão de que, no que diz respeito à neurologia, o Caio Líbano era realmente o neuropsiquiatra que sabia neurologia. Agora, quanto ao professor Washington Ferreira Pires, eu fui aluno dele. E, naturalmente, meu contato com ele como aluno foi no 6º ano de medicina, quando nós tínhamos as aulas de neurologia. Ele dava as aulas teóricas e ele tinha os assistentes que mostravam doentes para nós na enfermaria. Agora, como referência ao professor Washington Pires, tem um fato interessante. Eu sou o mais novo da minha turma. Quando eu fiz os últimos exames do 6º ano, eu tinha 22 anos de idade. E na ocasião que eu recebi o diploma, tinha 23. O meu aniversário é em dezembro. Agora, eu não tinha idade para chegar ao curso ginasial do ponto de vista legal. Quando eu terminei o curso primário, meus parentes tentaram me colocar procurar obter permissão para que eu fizesse o chamado exame de admissão para o ginásio, curso secundário, e todos acusaram porque eu não tinha idade. Então, eu fiquei um ano absolutamente à toa, fazendo nada, 9 anos de idade a 10 anos de idade. Nesse meio tempo, os meus parentes começaram a pleitear. Aí não tinha idade também no ano seguinte. A idade requerida era 11 anos. No ano seguinte eu teria 10. Isso em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Então, os meus parentes procuraram permissão do ministro da Educação para que eu pudesse ser admitido ao exame de admissão. Se passasse, passou. Se tomasse bomba, tomou bomba. E o ministro da Educação era o Washington Pires. Esse foi o primeiro contato com o nome Washington Pires. Ele que deu a permissão para que eu tentasse o exame de admissão. Foi uma permissão condicional. Primeiro tem que fazer um exame de quociente intelectual. Se tiver idade mental suficiente para competir com aqueles que têm idade legal, deixe que ele faça o exame de admissão. E eu passei nesse tal exame, fiz o exame de admissão no Ginásio Mineiro. E quando fiz o exame de admissão, passei com a nota 94. Não, 93. E o segundo colocado passou com 84.
Agora, eu queria perguntar ao senhor, nós vamos saltar toda essa parte da formatura do senhor e da formação, porque isso está bem documentado aqui. Então, eu queria que o senhor nos falasse sobre como que foi a chegada do senhor em Belo Horizonte e como foi para o senhor montar o serviço de neurologia e neurocirurgia, quer dizer, aqui no Hospital das Clínicas e no Felício Roxo. Você pode desligar essa máquina? Tá. Pode desligar. Professor, tá. Professor Bernardo, então eu gostaria de perguntar ao senhor como que foi, logo após o retorno do senhor, como que foi para o senhor organizar o serviço de neurocirurgia e neurologia, tanto aqui na Faculdade de Medicina, quanto no Hospital Felício Roxo? Eu voltei dos Estados Unidos em 1953. E naquela ocasião eu fiz uma pesquisa entre os vários hospitais que existiam na cidade, procurando saber qual hospital estaria interessado em ter um serviço de neurocirurgia. E, eventualmente, cheguei à conclusão que o local onde eu poderia levar os meus pacientes que viessem a aparecer para a neurocirurgia e também onde, eventualmente, eu poderia organizar um serviço com ensino, e residência, etc., era o Hospital Felício Roxo. De maneira que, naquela ocasião, eu resolvi trabalhar no Hospital Felício Roxo e, com mínimas exceções, apenas no Felício Roxo. Eu era de opinião que a gente devia trabalhar num local só. Não só para benefício dos colegas mais jovens que estavam aprendendo, como também as facilidades técnicas seriam mais fáceis de serem observadas. Bom, então comecei a trabalhar no Hospital Felício Roxo e, bem no começo, alguns recém-formados vieram me procurar dizendo que queriam aprender neurocirurgia comigo. O primeiro deles, Hélio Alckmin. Ainda está aqui na faculdade? Não, mas está em Belo Horizonte. Hélio Alckmin, que talvez tenha sido o que me ajudou na craniotomia aqui em Belo Horizonte. Ele me procurou porque queria aprender neurocirurgia. Agora, a minha clínica estava crescendo muito vagarosamente. Então, eu falei com o Alckmin: Alckmin, se você quiser aprender neurocirurgia comigo, do jeito que está indo, você vai demorar uns 20 anos a aprender. Se você realmente quer aprender, eu arranjo um lugar para você nos Estados Unidos. Arranjei e ele foi. Mas, ao chegar lá, ele se enamorou da psiquiatria e voltou psiquiatra. Depois trabalhou junto comigo no departamento de neuropsiquiatria como psiquiatra. Agora, no Hospital Felício Roxo, em seguida veio José Antônio Rodrigues, que naquela ocasião devia ser quintonista de medicina, talvez. E eu arranjei com o diretor do hospital, que era o advogado Américo Gasparini, para dar permissão para que eu tivesse indivíduos trabalhando comigo, estudantes de medicina, morando lá. E ele arranjou quartos para os rapazes que trabalhavam comigo para morar lá. E aí foi o primeiro esboço de uma residência. Pioneirismo na residência. Bem, como eu tinha lhe falado antes, do meu treinamento inicial dos jovens aqui era em métodos chamados preceptorais. Não era uma residência organizada.
preceptorship. Eles me acompanhavam para todo lado e iam aprendendo dessa forma. Mas, eventualmente, eu acredito que ao redor do ano 1962, o treinamento de preceptorship lá no Hospital Felício Roxo virou uma residência organizada de neurologia e neurocirurgia. Seria a primeira em Belo Horizonte. 10 anos antes do Hospital das Clínicas. Eu acredito que aquela residência lá no Hospital Felício Roxo não só foi a primeira residência de neurologia e neurocirurgia em Belo Horizonte, mas foi também a primeira residência, seja qual for a especialidade que você pense. Eu acredito que foi. E hoje o DEF fundado aqui 10 anos depois. Depois, é melhor deixar você perguntar, acho que a fazer mais uma pergunta já pergunta. está respondida. Depois você vai às professor Bernardo, nós sabemos que a neurocirurgia em Minas Gerais teve 3 pioneiros, que foi o Moacir Bernardes, Francisco Rocha e o senhor mesmo. Então nós queríamos que o senhor falasse o que o senhor sabe sobre o nascimento da neurocirurgia em Minas Gerais. Dos 3 nomes citados, o primeiro a fazer neurocirurgia em Belo Horizonte foi Moacir Bernardes. O Moacir Bernardes foi à Suécia, treinou com o professor Oliver Krona, mas o interesse maior do Moacir Bernardes era a radiologia. E realmente Moacir Bernardes era um grande radiologista, era dos melhores radiologistas aqui da cidade. Não, com referência à neurocirurgia, o Moacir Bernardes gostava da neurocirurgia, mas ele realmente fazia apenas os casos que eram do interesse dele. Ele não estava interessado em fazer uma clínica ampla de neurocirurgia e enfrentar tudo que aparecesse. Ele operou um número considerável de pacientes indigentes nessa cidade, muitos deles do Hospital São Francisco de Assis. E eventualmente o Moacir Bernardes teve uma nevralgia do trigêmino. Também. E o Moacir Bernardes, quando teve a nevralgia do trigêmino, eu estava na América nessa ocasião. Mas numa visita que fiz aqui, eu encontrei com o Moacir, e o Moacir me falou, fui operado de trigêmino, o Chico Rocha me operou. Foi operado pelo Francisco. Nevralgia do trigêmeo era a operação predileta do Moacir Bernardes. O que ele gostava de operar era isso. Ele acabou sofrendo na nevralgia do trigêmeo. O Francisco Rocha formou aqui nesta faculdade, se eu não me engano, 1 ou 2 anos antes de mim. E mais ou menos na ocasião que o Francisco Rocha começou, abriu o consultório de neurocirurgia aqui, mais ou menos na época que eu fui para os Estados Unidos para o meu treinamento. Está respondido? Ou está incompleto? Já que falou no treinamento, eu podia falar. Como é que foi conseguida a sua bolsa e com quem que você treinou? Porque eu fiquei impressionado com aquele neurocirurgião, como é que ele chama que esteve aqui. Não, o Page, que do Arkansas. Ficou admirado de ver os seus livros autografados pelos maiores nomes da neurocirurgia norte-americana. Estão aí preservados. Bom, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já saí daqui com a intenção de fazer neurocirurgia. Eu até me lembro que um colega, correu a notícia que eu ia sair da cidade e um colega de turma perguntou, Bernardo, você vai para o interior? Não, eu vou para o exterior. O que você vai fazer lá? Neurocirurgia. Eu não tinha ainda nenhuma confirmação de que seria aceito para fazer neurocirurgia. Você foi antes ou depois do Adalto junto? Eu estive com o Adalto lá. Lá. Como é que fomos mais ou menos ao mesmo tempo. Quando eu fui para a América, a única coisa que eu realmente tinha garantida era um internato em cirurgia
no Hospital St. Mary's, em Huntington, West Virginia. E ao chegar lá, naquele hospital, comecei a trabalhar e depois de uns poucos meses lá, eu comecei a escrever cartas para os bons serviços de neurocirurgia que existiam na América. E uma das cartas que eu escrevi foi para o professor Paul C. Busey. Paul C. Busey é o homem que fundou o American Board de Neurocirurgia, o homem que fundou a Sociedade Harvey Cushing, o homem que foi presidente de todas as sociedades neurológicas e neurocirúrgicas dos Estados Unidos, que foi presidente do segundo Congresso Internacional de Neurocirurgia e foi vice-presidente e foi presidente honorário de todos os outros congressos internacionais de neurocirurgia. Daí dá a ideia do calibre desse homem. E eu tive a sorte de ser aceito por ele para ser residente. A carta que ele me escreveu me aceitando está naquele livro ali. E o professor Busey, depois que recebeu a minha carta, me convidou para ir a Chicago para uma entrevista. E depois daquela entrevista, ele falou, eu lhe dou lugar daqui a 2 anos, com a condição de que no ano intermediário, você termina o seu ano lá em cirurgia e passa um ano com o professor Percival Bailey. E Percival Bailey é um dos outros grandes nomes da neurocirurgia mundial. Percival Bailey é um homem realmente de uma cultura única. Ele é diplomado pelo American Board de Neurologia e Psiquiatria, American Board de Neurocirurgia e American Board de Patologia. É uma cultura fenomenal. E o Busey falou, o seu lugar comigo é contingente a você passar um ano com o Bailey. E me levou, durante a entrevista que eu tive com o Busey em Chicago, o Busey me levou ao laboratório do Bailey. O Bailey também me entrevistou. E ao fim da entrevista, o Bailey falou, se você quiser vir passar um ano aqui comigo, pode vir, a partir de junho do ano que vem. E depois vai a carta do Busey. Se você passar o ano com o Bailey, daqui a 2 anos o lugar é seu. Dessa forma que eu caí no melhor centro neurocirúrgico que havia naquela época. Pura sorte. E você conheceu, acho que posteriormente, o Edir Siqueira? Conheci. O Edir Siqueira eu conheci aqui antes dele ir para lá. O Edir Siqueira é também um indivíduo espetacular, fenomenal. A irmã dele foi minha colega de turma e também foi e sumiu lá nos Estados Unidos, Ieda. O Edir Siqueira, quando eu voltei dos Estados Unidos, o Edir Siqueira estava terminando o curso médico. E ele conversou comigo a respeito de ir para a América e conversou comigo a respeito de trabalhar com o Busey. E ele acabou indo trabalhar com o Busey. E quando ele falou para o Busey que ele não ia voltar para o Brasil, que ele ia ficar lá, que ele ia abrir consultório lá, o Busey ofereceu sociedade a ele. Ele ficou lá como sócio do Busey. Está na Arábia Saudita, também tem um cartaz fenomenal na Arábia. Não sabe mais português, sabia? Bom, tem muito tempo que eu não vejo o Edir. As últimas vezes que eu estive com o Edir, eu notava essa hesitação em falar português, e eu tenho essa hesitação também. A gente passa muito tempo sem falar, a língua enferruja. Ninguém diz, né? Mas o Edir só pensava no trabalho. Eu estive com o Edir uma vez em Chicago, na Northwestern University, onde ele era residente do Busey, e ele me levou para almoçar num restaurante lá perto da universidade. E o carro dele
tinha 2.000 milhas, mais ou menos 3.000 quilômetros. E o carro dele já era uns 3 ou 4 anos de idade. E ele me falou que tinha comprado novinho em folha. E você vê, dentro do hospital o tempo todo, 3.000 quilômetros em 3 ou 4 anos. Quer dizer, outra pergunta aqui agora? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O senhor falou só sobre o Felício Roxo, mas aqui também no Hospital das Clínicas o senhor organizou originalmente o serviço, tinha um hospital até, chamava um Hospital de Neurologia, onde foi, parece, feito os primeiros serviços de neurologia, os primeiros casos neurocirúrgicos, e que esse trabalho, logicamente, depois foi mantido pelo doutor Belisário, quando o senhor retornou para os Estados Unidos. Mas o doutor Belisário, eu até conversei muito com ele, ele fez muita questão de... que eu tinha até colocado erroneamente, que foi ele que construiu o primeiro serviço aqui, a primeira residência. Ele me fez corrigir isso, que não, que foi realmente o senhor que foi o introdutor do serviço aqui. Com referência ao serviço aqui na faculdade, quando eu fiz o concurso de livre docência de neurologia, depois que eu fui aprovado, chegou o ano letivo seguinte e eu requeria um curso equiparado. O curso equiparado não podia ser dado na clínica neurológica do professor Washington Pires, a não ser que ele concordasse com isso. Mas que o meu curso de clínica neurológica, curso equiparado, que era para metade da turma, foi dado no Hospital Felício Roxo. E naquela ocasião, 56, 57 por aí, o Hospital Felício Roxo me deu uma coisa inédita, um hospital que era particular. Me deu uma enfermaria de indigentes para que eu pudesse ensinar lá esse curso equiparado. Aquele hospital realmente me ajudou tremendamente. E, eventualmente, o professor Washington Pires foi convidado para ser secretário de saúde, então eu fui convidado para reger a cadeira na ausência do catedrático, e dessa forma então eu tinha que reger a cadeira onde a cadeira estava instalada. Ela estava instalada num edifício que tinha o nome Hospital de Neurologia na Alameda Americana. Aí eu sabia que eu estava lá em situação temporária, regendo a cadeira interinamente, de maneira que não me atrevia a sugerir nenhuma modificação. Continuei lá no Hospital Felício Roxo a ensinar neurocirurgia e neurologia aos jovens rapazes que estavam trabalhando comigo. Eles passaram a me acompanhar aqui na faculdade, assistindo aulas e ajudando nas aulas práticas. Depois, quando o professor Washington Pires regressou e reassumiu a cadeira, então eu voltei para o Hospital Felício Roxo, toda a atenção quanto ao treinamento dos jovens que queriam fazer neurologia e neurocirurgia, e eventualmente o serviço de neurocirurgia se iniciou lá, na forma de residência organizada. Agora, aqui na faculdade, depois que eu fiz o concurso, depois que o professor Washington Pires aposentou e o concurso foi aberto, eu fiz o concurso e tendo sido aprovado, aí então eu decidi que não haveria necessidade de ter hesitação em propor modificações. E a primeira modificação foi tentar mudar o nome da cadeira para Clínica Neurológica e Neurocirúrgica. E lá no Hospital de Neurologia, que era onde a cadeira estava instalada, separamos 2 cômodos ambulatórios para fazer um sala de cirurgia e o outro sala para lavar, etc. E começamos a fazer neurocirurgia lá. Nessa ocasião, eu já era catedrático. Nessa ocasião, tivemos os primeiros
residentes de neurocirurgia dentro da faculdade. Os 2 primeiros residentes de neurocirurgia dentro da faculdade foram José Fernando Corsino, que hoje mora nos Estados Unidos, e Josafá Vilela de Moraes. Eles são colegas de turma, foram meus alunos quando estavam no 6º ano, e foram meus residentes, os 2 primeiros residentes aqui no Hospital das Clínicas. E a partir dessa data, todo ano, novos residentes de neurocirurgia eram escolhidos para ficar 2 anos a princípio e mais tarde 3 anos. Agora a minha memória não está muito boa para lembrar o nome de todos eles. Eu lembro a cara deles todos, mas às vezes não lembro o nome. Tem um que fez a residência aqui na faculdade, foi clinicar no Triângulo Mineiro e já faleceu. Teve um infarto miocárdio quando ainda jovem. O apelido dele era Menino Jesus. Achava que a cara... eu sei quem é. Esteve em Londres. Morreu em Londres. Teve que ver um corpo de lá. É isso mesmo. Menino Jesus, porque eles achavam que ele tinha uma carinha de santo. Até a morte ele tinha a mesma cara. Daqui a pouco eu lembro. Pois é. O vertical. Tem o vertical assim, ó. Num desses anos, 2 colegas de turma também vieram, e outra vez, todos 2 excelentes. Um era o primeiro aluno da turma, o outro era o segundo aluno da turma. O primeiro aluno da turma, eu lembro o nome dele, era o Faleiro. E o outro, que era o segundo aluno da turma, foi residente aqui comigo, junto com o Faleiro. Eu não lembro, Francisco Otaviano. Perpétuo? Francisco Otaviano Perpétuo. Francisco Otaviano Perpétuo. Eles são colegas de turma. O Francisco, eu não tive notícia dele recentemente, não sei onde ele anda. Eles continuam trabalhando. Aqui na faculdade? Aqui na faculdade, e o Faleiro no Felício Roxo. O Faleiro não está na faculdade? Também aqui na faculdade, também? mas não opera aqui, ele só opera no Felício Roxo. Sim. Mas é professor aqui, né? No departamento, são professores junto, eu, Francisco Otaviano, Faleiro. Ok, foi o Francisco Otaviano Perpétuo. Quando você falou Francisco, eu lembrei o Perpétuo. E tinha uns outros, inclusive alguns que não estavam interessados em neurocirurgia e que foram admitidos como residentes para neurologia clínica. Depois, em 68, quando eu pedi uma licença e fui para os Estados Unidos, o Gilberto Belisário Campos assumiu a cadeira. Depois eu transformei a licença num pedido de exoneração. E eu acredito que o Gilberto continuou com o sistema de residência. Sim. Você já conhecia o Gilberto? Gilberto foi meu aluno. Em Chicago também. O Gilberto foi meu aluno. E quem enviou o Gilberto para os Estados Unidos fui eu. Porque interessante é que, como aconteceu com o Alckmin, o pessoal vai à América com uma ideia e lá muda de ideia. A ideia do Gilberto era fazer pesquisa. E fez muita pesquisa. Fez. Ele é muito ligado ao Ângelo Machado, né? O Gilberto nunca mostrou, quando estava aqui, grande interesse em fazer clientela e ser clínico. Ele me procurou, ele foi meu aluno, ele ficou como uma espécie de interno, lá na América nós chamaríamos externo. Em neurologia, que frequentava o serviço em todas as horas vagas que ele tinha, e ele me disse que queria fazer pesquisas, trabalhos experimentais no ramo da neurologia e neurofisiologia, etc. E se tinha jeito dele ir para os Estados Unidos, vamos ver se eu vou arranjar um jeito.
E toda vez que tinha alguém que estava com interesse na área neurológica e pedia a minha ajuda era sempre através do Biusi. Então eu escrevi para o Biusi. Tem um rapaz aqui, eu quero que ele vá fazer pesquisas. Depois escreveu pouco tempo depois, 2 semanas, 3 semanas depois. Conversei com o Woolsey, da Universidade de Wisconsin, que é chefe do departamento de neurofisiologia. Não é comum ter um departamento de neurofisiologia, mas a Universidade de Wisconsin tinha. E tem um serviço com um grande número de pesquisas em andamento e ele aceita o seu rapaz. Assim, o Gilberto foi para lá e durante uns 2 anos ou mais fez pesquisas lá no departamento de neurofisiologia com o Woolsey e depois disso ele começou a gostar da clínica. Depois de uns 2 anos lá, ele conversou com o chefe da neurologia lá e o chefe da neurologia o aceitou como residente. E o Gilberto fez uma residência completa lá nos Estados Unidos. Se ele não é diplomado pelo board, eu não sei se ele é elegível para requerer a inscrição, para fazer o exame. Ele tem todos os requisitos. Já o Guilherme, você não... Guilherme Cabral? Não, o Guilherme Cabral, eu não estou certo quem que iniciou o Guilherme aqui, mas o Guilherme foi para a Alemanha. Quem iniciou ele foi o Bogliolo, foi fazer patologia do sistema nervoso antes de se especializar. Onde vem na neurocirurgia, quem o iniciou foi o Zé Gilberto. Ele foi o primeiro a começar, quer dizer, não tinha residência, né? O Zé Gilberto tinha um serviço na Santa Casa e o Guilherme foi lá trabalhar com ele, né? Não tinha sistema de residência. Ele começou a trabalhar lá, mas, né, era uma coisa, digamos, deveria ser bem precária, por isso ele decidiu ir para a Alemanha. Eu sei que o Gilberto foi para a Alemanha, para a cidade de Colônia. E o chefe dele lá, eu não estou lembrado do nome dele, era um indivíduo de uma altura imensa, devia pesar uns 200 quilos. E o Gilberto ficou lá, o Guilherme ficou lá na Alemanha pelo menos 1 ano e voltou bem treinado e desenvolveu uma boa reputação aqui rapidamente. Eu acredito que ainda tem, ainda está trabalhando. Nós trabalhamos junto aqui, ele é professor ainda, ele atualmente é o professor titular. O Guilherme, ele veio para a neurologia a meu convite. Depois que ele voltou da Alemanha, eu o convidei para ser um dos assistentes da clínica neurológica. Ele queria inclusive encontrar com o senhor, porque ele disse que tem sim, um reconhecimento muito grande pelo primeiro, digamos, a primeira mão que ele teve aqui em Belo Horizonte, quando ele voltou, foi do senhor para entrar na faculdade. Ele tem um reconhecimento muito grande, ele até manifestou, ontem mesmo nós estivemos juntos, ontem nós jantamos juntos, ele manifestou que está com grande interesse de ver o senhor. Eu não esperava que o Guilherme pensasse assim, porque antes de trabalhar comigo aqui na faculdade, ele trabalhou com o professor Bogliolo aqui na faculdade. Mas parece que o senhor, ao menos o senhor não ajudou muito, o senhor era o chefe, só poderia ter impedido ele de entrar num departamento. E o senhor, ao contrário, o senhor ajudou. Naquele tempo, eu não sei se as coisas mudaram, não sei como se faz agora, mas naquele tempo, ele só poderia entrar no departamento de neurologia ou qualquer outro departamento se o chefe do departamento convidasse. E eu o convidei. Ele não veio pedir, eu o convidei. Ele é muito reconhecido a isso. Então, uma grande gratidão com o senhor. Bom, agora eu estou querendo, você quer fazer alguma pergunta em relação à escola, que eu estou querendo para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Uma observação aqui, antes que eu me esqueça dela, é que o Bogliolo, na verdade, ele estava com segundas intenções com o Guilherme, que ele não tinha entre seus assistentes quem cuidasse da patologia do sistema nervoso. Queria convencer o Guilherme a ser um patologista.
Tá, professor Albernaz, nós queríamos que o senhor falasse especificamente sobre o Congresso de Neurocirurgia em Bruxelas, onde foi fundado a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que nós sabemos que o senhor é grande parte nisso. No ano 1957, houve o que eles chamaram o primeiro Congresso Mundial de Ciências Neurológicas. E o primeiro Congresso Mundial de Ciências Neurológicas estava subdividido em vários subcongressos. O primeiro Congresso Mundial de Neurocirurgia e o Congresso de Neurologia, que não era o primeiro Congresso de Eletroencefalografia e Neurofisiologia Clínica, e vários outros congressos relacionados com ciências neurológicas. Acredito que também Congresso Internacional de Neuropatologia e assim por diante. Eu fui àquele congresso, naturalmente, interessado primariamente na parte neurocirúrgica. Não haveria tempo de atender a tudo, de frequentar todos os aspectos do congresso. De maneira que eu frequentei apenas a parte neurocirúrgica. E lá, em Bruxelas, encontrei alguns neurocirurgiões brasileiros que também tinham ido ao congresso. De Belo Horizonte estava eu e o Moacir Bernardes. E do Rio estava Portugal, acredito que o Renato Barbosa, possivelmente o Laélio Gomes. E desses três eu já conhecia o Renato e o Portugal. Niemeyer também estava lá, acredito, não estou muito certo, mas eu acredito que estava. De São Paulo, tinha pelo menos o Matos Pimenta e o Rolando Tenuto já falecido. Esses dois fiquei conhecendo lá, eu não conhecia.